www.stf.jus.br. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, dentro de instantes, portanto, o início da sessão plenária desta quinta-feira. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 5 de agosto de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles ação civil originária, ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata. E não havendo, considero-a aprovada. Eu informo a todos que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Natalense de Ensino e Cultura Natal, Rio Grande do Norte, e o Instituto Superior de Brasília, Brasília DF. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro item da pauta é um recurso extraordinário de número 658570, que provém de Minas Gerais, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio. Aqui nós já iniciamos o julgamento. Temos, desde logo, o seguinte score: deram parcial provimento o ministro Marco Aurélio, o relator, o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. Hoje o julgamento prossegue com o voto dos demais. Faltam votar o ministro Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Portanto, aqui apenas a resenha que tem em mãos, para conhecimento dos eminentes colegas, diz o seguinte: após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que dava parcial provimento ao recurso extraordinário nos termos de seu voto, no que foi acompanhado, como já disse, pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, e do voto do ministro Roberto Barroso negando o provimento ao recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Celso de Mello, o julgamento foi suspenso para colher os votos dos ministros ausentes nesta sentada. Portanto, retificando, apenas para deixar bem claro, deram parcial provimento o ministro Marco Aurélio, Teori Zavascki, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Negaram provimento o ministro Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli e o ministro Celso de Mello. Portanto, está 4-4. Falta votar o ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Portanto, começo colhendo o voto do eminente ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, a matéria, assim que pautada, me fez examinar os votos até então proferidos. Procurei inteirar-me do relatório e dos respectivos pronunciamentos e me permito dizer inicialmente que me encontro em condições, portanto, de participar deste debate e exarar o respectivo voto. Pois não, então Vossa Excelência está com a palavra. A análise que realizei da matéria, com a devida vênia que peço ao eminente relator, me conduziu à conclusão que chegou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso e, portanto, estou pedindo vênia para acompanhar a divergência que o ministro Barroso inaugurou nesta matéria, porque também concluí que o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, ao tratar das atividades típicas de polícia administrativa, em verdade, parece-me não trazer a proibição do município estabelecer outras atribuições às guardas municipais. Estou, portanto, nesse sentido, também votando para negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos que colhi da manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, e estou fazendo uma manifestação por escrito nesse sentido, que irei juntar ao feito, valendo inclusive das lições que
traz achegas a essa matéria, exarados pelo professor Marçal Justin Filho. Portanto, nesse sentido, senhor presidente, pedindo novamente, venha ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, acompanham a divergência do ministro Luiz Roberto Barroso. Pois não, agradeço o voto de Vossa Excelência. Consulto a ministra Carmen para saber como vota. Presidente, eu peço vênia aos ministros que votam no sentido da divergência iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas estou acompanhando o relator no sentido de dar parcial provimento ao recurso. Portanto, neste caso, restringindo o limite do objeto tal como posto pelo ministro, ou seja, bens, etc. E estou, portanto, dando parcial provimento. Pois não. Então, agora toca ao ministro Gilmar Mendes votar. Esclareço que há um empate, portanto, de 5-5. 5 negam provimento e 5 acompanham o relator, dando parcial provimento. Vossa Excelência, ministro Gilmar, desempatará o julgamento. Presidente, também eu estou me habilitado a votar. Recebi, inclusive, memoriais a propósito do tema e tendo, na verdade, pedindo vênias ao eminente relator, acompanhar o voto do ministro Roberto Barroso e daqueles que o acompanharam. Entendo que a disposição constante, como já referiu o ministro Fachin, do parágrafo 8º do artigo 144, isso aparentemente, inclusive, é confirmado agora numa recente norma que regula a atividade da Guarda Municipal e procura integrá-la num sistema também de segurança. Eu entendo que esta norma, na verdade, ela contém um modelo de garantia institucional, que, claro, define as atividades da Guarda Municipal e que também baliza as suas relações com os outros entes que exercem, de alguma forma, as atividades de polícia. Mas ainda recentemente eu ouvia uma palestra do eminente governador de São Paulo, governador Alckmin, e ele chamava a atenção para a necessidade dessa integração. E citava um célebre caso, conhecido caso, de sequestro em São Paulo, o chamado sequestro do empresário Abílio Diniz, e dizia que aquele episódio só foi desvendado graças a essa integração. Então, a mim me parece que a legislação na espécie está a desdobrar virtuosamente a garantia institucional constante do parágrafo 8º do artigo 144, de modo que eu acompanho o voto do ministro Roberto Barroso, pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurélio e àqueles que o acompanharam. Pois não, agradeço o voto e Vossa Excelência, proclamo o resultado. Por maioria, negaram provimento ao recurso extraordinário 658570, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Teori Zavascki, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que lhe davam provimento parcial. A matéria aqui, como todos sabem, diz respeito ao tema 472 da repercussão geral, que concerne a competência de guarda municipal para lavrar auto de infração de trânsito. Nós temos aqui 24 casos sobrestados e esses serão, portanto, resolvidos com essa decisão. Está encerrado o julgamento nesses termos.